Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e este é o meu sinal. A gente também tem aqui o intérprete de Libras, Danley, e vamos aprender mais um pouquinho. Combinado? Então, olha, quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo a aula pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção na videoaula e na explicação do seu professor ou da sua professora, para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E olha, lembrando, qualquer dúvida que tiver, você não vai guardar ela não. Manda mensagem para o seu professor, para a sua professora e tira essa dúvida, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa videoaula de hoje? Hoje vamos ter a aula da disciplina de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre polígonos e sobre mosaicos regulares. Todo mundo está pronto? Vamos lá? Na nossa aula de hoje, vamos revisar e aprender mais um pouquinho sobre polígonos. Mas vocês lembram o que é o polígono e quais são as suas formas? Vou perguntar a vocês. Já teve alguma aula que vocês aprenderam o nome e como identificar cada um deles? Muito bem! Os polígonos são figuras geométricas planas, formadas pela união de segmentos de retas. Então, os polígonos são as formas geométricas que são feitas e criadas partindo de uma reta. Então, vamos aprender aqui quais são os três elementos importantes. Vamos revisar cada um deles. Um dos elementos importantes são os lados. Os lados são cada linha que forma o nosso polígono, a nossa figura geométrica. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de polígono. Eu trouxe o hexágono, que ele possui 6 lados. O outro elemento importante são as vértices. As vértices são cada encontro de reta. Esse encontro recebe o nome de vértices. E o hexágono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Porque a vértice é quando uma reta encontra com a outra. O último elemento é o ângulo. Os ângulos são medidas expressas em grau. É o espaço interno entre as duas retas, a abertura. Essa medida, utilizamos o grau para definir o seu tamanho. Então, agora vamos aprender sobre mosaico regular. Com essa palavrinha regular, a gente lembra dos polígonos regulares, que eles podem ter 3, 4, 5 ou mais lados e ângulos iguais, Com o mesmo comprimento. Então, um mosaico regular é uma tesselação lado a lado. Significa um recobrimento de superfície composta apenas por polígonos regulares congruentes. Significa que são idênticos. Então, olha, é importante, sem que exista espaços vazios entre eles. Se a gente utiliza um dos polígonos e aparece um espaço vazio entre eles, não vai ser um mosaico regular, porque precisamos de um outro polígono. E no mosaico regular, ele é formado apenas por um tipo de polígono, idêntico, e vai ser colocado um ao lado do outro para recobrir uma superfície. Eu trouxe aqui um exemplo. Eu usei um pentágono, e ele é um exemplo de mosaico regular? Não, porque ficou um espaço vazio entre eles. Eu não conseguiria cobrir essa superfície apenas com um pentágono. Então, olha. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um mosaico regular, utilizando o quadrado e o triângulo equilátero. Então, eu vou mostrar para vocês os 3 polígonos que podemos fazer um mosaico regular,
são eles: o quadrado, o triângulo equilátero, que significa que os seus 3 lados têm o mesmo comprimento e os ângulos são iguais, e o hexágono. Então, apenas com esses 3, podemos formar um mosaico regular. Então, que tal agora a gente criar alguns exemplos de mosaicos regulares utilizando esses 3 polígonos? Vamos lá? Então, vamos agora criar um mosaico regular utilizando apenas o polígono do quadrado. E olha, vamos alinhar um ao lado do outro, preenchendo toda a superfície, utilizando apenas o quadrado. E a gente vai vendo que, alinhando um ao lado do outro, vai ganhando forma, preenchendo todo o espaço. E olha, de uma forma ampla, iria ficar dessa forma. Então, a gente ia preencher toda a tela, criando o nosso mosaico regular, utilizando apenas o polígono do quadrado. E olha, alinhando um ao lado do outro, a gente vai vendo como é que fica. Eles vão criando a sua forma. Então, agora vamos criar um mosaico utilizando apenas o triângulo equilátero, que todos os seus lados são iguais, têm o mesmo tamanho, comprimento e ângulo. Vamos lá, ó. Vamos alinhar um ao lado do outro. E olha, eles vão criando uma forma. E o mais bacana é que a gente vai juntando, alinhando um ao lado do outro, e não é igual ao quadrado. A gente tem que ir alinhando, encaixando um com o outro. E, diferente do quadrado, que alinhando um ao lado do outro forma a mesma figura, então, quando alinhamos os triângulos equiláteros, eles formam um hexágono. Olhando assim, os 6 triângulos equiláteros, eles vão ter a mesma forma do hexágono. Assim, eles são similares. E, continuando a formar o nosso mosaico, ele iria gerar outras formas, tá vendo? Até preencher totalmente a tela, toda a superfície. Nosso último exemplo é o mosaico do hexágono regular. Vamos utilizar 3 para a gente ir montando. Combinado? Ó, vamos movendo para preencher toda a superfície, alinhando um ao lado do outro. Vocês estão vendo que não sobrou nenhum espaço, igual ao triângulo equilátero. Então, a gente viu aqui que, como não sobrou espaço, é um mosaico regular. A gente alinhou um polígono ao lado do outro e foi criando uma forma preenchendo o espaço. E olha, continuando, a gente iria formar outra forma, tá vendo? Lembrando bastante o favo de mel das abelhas. Então, a gente viu que, quando o polígono regular, a gente une ele, alinhando um ao lado do outro, e não sobra espaço, a gente forma um mosaico regular. Então, agora que assistimos a nossa videoaula de hoje, prestamos bastante atenção e aprendemos um pouquinho mais sobre polígonos regulares e sobre o mosaico regular. Vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora ou do seu professor, para fazer a atividade com muito capricho, combinado? E lembrando, qualquer dúvida que tiver, não guarda ela não. Manda mensagem para o seu professor ou sua professora e tira a dúvida junto com ele, combinado? Então, um abraço bem apertado e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!